Seja bem-vindo ao nosso quarto dia de propósito. Como eu estou feliz, porque ontem eu recebi alguns relatos, né, de como está sendo aqui o nosso propósito e eu fico alegre de ver o que Deus faz também na sua vida. E se você tiver algo também gostaria de compartilhar, pode deixar nos comentários ou pode enviar lá na comunidade, que tem uma comunidade que dá para também enviar mensagens. Fique à vontade. Pode também mandar no meu celular. Meu celular tá, sim, tá lá na descrição. Você pode enviar também no meu WhatsApp. Fique à vontade, porque é muito gratificante nós mostrarmos ao mundo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que tudo está um caos, porque todo mundo só compartilha coisas ruins o tempo inteiro. O tempo inteiro, às vezes, é coisas ruins, é relatos de que a vida não está legal. Mas quando Deus faz algo bom na nossa vida, muitas vezes a gente se esquece de falar, de compartilhar, não é mesmo? Então vamos lá, né, para mais um dia, algo que Deus vai falar ao teu coração. Então eu já peço que o Espírito Santo de Deus vá à frente, que ele vai abrir nos caminhos no teu coração e que seja plantada essa palavra como uma semente. E que ele fale com você na tua linguagem, do jeito que você entende, porque muitas vezes nós falamos algo, mas só Deus que sabe o que nós sentimos, o que tem no nosso coração, e só Ele pode sondar e conversar com você na medida que ele sabe o que você sente. Tudo bem? Então vamos lá, fique à vontade, sente-se, pegue sua água, seu café, seu chá, o que você quiser e vamos para mais um dia. Hoje, como eu tinha dito ontem, vamos falar da amargura. E por que nós vamos falar dela? Porque é exatamente ela que nos tira, nos afasta da graça de Deus. E a graça de Deus é onde nós temos o fruto do Espírito, onde nós temos a paz que excede todo o entendimento, a alegria, o amor. Se nós estamos afastados, nós não temos nada disso. E aonde está escrito isso na palavra? Aonde que Deus traz isso? Está lá em Hebreus 12:15, que diz assim: Cuidai para que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, Paulo adverte aqui as pessoas sobre a amargura. A amargura é algo que destrói nossa alma, nosso coração por dentro, sabe? Destrói nosso corpo até, porque tudo que nasce na alma começa a dar sintomas no corpo. Quando já está gritando, quando não aguenta mais, começa a trazer sintomas para o nosso corpo. E muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que existem tantas coisas no corpo e não sabe por quê. Vai no médico, não descobre, não sabe o que está acontecendo, porque é a alma que está gritando por dentro. E como a gente quer sempre uma explicação técnica, uma explicação ali que tem que ter uma explicação, a gente não consegue, porque se trata da alma. Muitas alergias, muitas coceiras, algumas coisas que acontecem, sabe, no nosso corpo e a gente não sabe explicar. Até mesmo uma doença muito famosa, né, que quando ela acomete o nosso corpo, nem os médicos explicam ou não querem explicar o porquê que acontece certas coisas, porque nós sabemos que se falar de alma, a alma ela não é palpável. Então, realmente, a medicina não vai falar disso, a medicina fala de coisas palpáveis. E como que nós vamos falar que a alma, né, tá gerando doença? Não tem, né, muito como a medicina às vezes explicar isso, mas a palavra de Deus explica. E tá muito bom, né? Tá muito bom, né? Tá bom para mim, tá bom para você? A palavra de Deus explicar o porquê que muitas vezes nosso corpo adoece, tá dizendo aqui, por conta da amargura. E por isso muitas vezes vem a nossa ansiedade, vem a irritabilidade, porque a gente se afasta da graça de Deus. Que aqui fala, cuidai para que ninguém se prive da graça de Deus. Eu mesmo me afasto
deixando brotar essas coisinhas na minha alma, sabe? E eu me privo de viver esse algo bom, esse algo que as pessoas às vezes ouvem a gente falar e fica pensando, mas como? Mas como viver essa leveza? Mas como essa pessoa fica alegre o tempo inteiro? Como essa pessoa fica tem, mesmo passando tantas dificuldades, passando por tantas coisas, ela ainda consegue ficar alegre? É porque essa pessoa, mesmo passando por tudo, ela está sempre com a graça de Deus. Ela está sempre vivendo dessa graça, sendo abastecido por essa graça. Então, por isso que muitas vezes você não entende. A pessoa está destruída. Mas por que ela ainda sorri? Por que ela ainda está forte? Por que ela consegue passar por tudo isso? Será que é uma máscara? Será que é uma mentira? Não, não é uma mentira. É estar sempre na graça, dentro da graça. E essa graça, só conseguimos viver com essa graça se a gente não deixar essa amargura brotar no nosso coração. E o que é a amargura? A dependência emocional, ela é uma amargura. Ela é uma amargura, porque a amargura, ela é um endividamento que nós temos, que é uma promissória ali que nós temos, que nós queremos sempre cobrar do outro as coisas. Nós queremos cobrar, cobrar, cobrar que o outro tem que fazer, mais aquela pessoa tinha que falar, mais aquela minha amiga tinha que fazer isso, mais aquele outro tinha. Toda vez que vem um mas, é a amargura brotando. Toma muito cuidado. Toda vez que vier o mais ele falou, mais ele fez isso, mais ele fez aquilo, porque o nosso agir com as pessoas não depende de quem elas são, de como elas são, de como elas fazem. Eu não posso mudar o que eu sou devido ao que elas fazem comigo. Eu tenho que permanecer quem eu sou. Então, todas as vezes que brotar esse mais, pode saber, tem amargura brotando. Tem amargura brotando. E todas as vezes que você se pega triste, você para observar, a sua tristeza muitas vezes é uma vitimização culpando sempre o outro. Eu sou perfeita, eu sou linda, eu sou maravilhosa. O outro é que é culpado de tudo na minha vida. O outro é minha mãe é culpada, meu pai é culpado, e meu marido é culpado, minhas primas é culpado, meus tios é culpado, todo mundo, menos eu. Menos eu sou culpada de nada. É sempre perturbando a mente com algo que alguém está falando, que alguém está fazendo, que alguém tá deixando de fazer. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Mas é aí que entra o posicionamento. Paulo diz para cuidar. Para cuidar, se preciso cuidar, eu preciso sempre estar posicionada no meu lugar correto, para que isso não venha brotar e eu saia contaminando. E eu vou te contar aqui uma história da Bíblia, no Antigo Testamento, para você ver na prática como isso funciona. Vamos lá para 1 Samuel 1. Pode ser a partir do verso 9, para a gente entender e ver como que funciona na prática essa amargura e o que ela faz em nós. Aqui é a história de Ana, e Ana estava muito atribulada, porque o marido dela tinha outra mulher também, naquela época, e ela ficava esfregando na cara dela que ela podia ter filho e a Ana não podia. Então, olha só, já começa aí, né? Já começa aí pessoas colocando em nós e falando sobre nós porque elas podem ou não posso. Então, vou ler primeiro para gente, a gente entender. Então Ana levantou-se depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, né, a tenda. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e não passarás navalha sobre sua cabeça. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele atentou para sua boca. Uma vez que Ana só no coração falava, apenas seus lábios se moviam e não se podia ouvir a sua voz. Eli pensou que estivesse embriagada. Eli disse-lhe: Até quando estarás embriagada? Afasta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu bebi. Porém, derramei a alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então ele respondeu: Vai em paz, que o Deus de Israel conceda a petição que fizeste a ele. Ana disse: Que tua serva ache graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Então aqui ensina muita coisa, né? Na prática, como que é a amargura de alma. Ana estava muito perturbada, como ela disse aqui, né? Ela estava muito atribulada de espírito, porque ela não podia fazer aquilo que todas as mulheres estavam fazendo. Todas elas tinham ali a capacidade de gerar uma vida dada por Deus. Ela não. E ela ficava atribulada. Mas é porque ela não tinha filho? Não, é porque os outros ficavam falando na orelha dela que ela não era abençoada, que ela não podia ter filhos e tal, e tal, e tal. Ela não estava interessada em saber, em aprender ou querer saber o porquê que ela não tinha. Ela estava amargurada porque as pessoas falavam dela, a Penina falava dela. E ela sempre, e todas as vezes que eles iam ali oferecer, né, as ofertas a Deus, das coisas que eles iam em Siló, era uma amargura toda vez, a amargura aumentava, porque via a mesa cheia, o marido com vários filhos da outra esposa, e ela não podia, e nisso com certeza era o tempo inteiro jogando indiretas, era o tempo inteiro, indireta nada, né? Era reta mesmo. Era o tempo todo falando o tanto de filhos que tinha, porque ia dividir o mantimento ali, né, na mesa, aí ia dividir, e ele sempre dava uma porção muito generosa para Ana, para que Ana não se entristecesse. Ele não queria que ela ficasse triste, até falava, né, se não sou eu melhor que 10 filhos? Aí se subjuga que Penina tinha 10 filhos já, e por isso que cada vez mais a amargura de Ana ia aumentando, ia brotando, uma comparação gigantesca, se comparando o tempo inteiro com Penina, e eu não posso, e por quê, e isso, e aquilo, e angustiando cada vez mais. Se ela não tivesse uma amargura de alma, ela estaria tranquila e entregaria para o Senhor. Falava: se for da tua vontade eu ser mãe um dia, amém. Mas se também não for, amém também. Amém também. Mas não, quando nós voltamos os nossos ouvidos para aquilo que falam de nós e a gente não procurar saber qual verdadeiramente é o propósito daquilo que está acontecendo, a gente se atribula demais, a amargura entra e contamina. Ontem eu postei um videozinho de um homem rindo no metrô, e ele ria, e consequentemente as pessoas olhavam para ele e davam vontade de rir. Quando você vê alguém rindo demais, você tem vontade de rir também. Você nem sabe do que a pessoa está rindo, mas dá vontade de rir. E aí, pensa também ao contrário. Quando você está amargurada, triste, você também começa a contaminar a tua casa, teus filhos, tudo à tua volta. Do mesmo jeito que o riso contamina, a tristeza também. Então você vai em um lugar onde 10 pessoas estão tristes, ali murmurentas, carraquentas, falando mal dos outros, triste.
consequentemente você não vai perceber, mas daqui umas 3 semanas você tá igualzinho. Você tá igualzinho. Eu observei isso nos lugares, né? Por exemplo, acontece isso muito em lugares de prefeitura. Lugares que são da prefeitura, por exemplo, um posto de saúde. Se você ir num posto de saúde, um dia que você for lá dar uma vacina no seu filho, qualquer coisa, observa o quanto aquelas pessoas ali elas são amarguradas. Elas são tristes. É difícil ver uma pessoa alegre. Lógico, a gente vê. Mas todas as vezes que eu vi uma pessoa alegre é que ela tinha acabado de chegar. Ela tinha acabado de entrar para trabalhar, tinha uma semaninha só de trabalho. E a pessoa alegre, feliz. Aí passa uns 3 meses, você vai lá, aquela mesma pessoa não tá mais alegre. Não tá mais feliz. Contaminou. A amargura daquele povo contaminou aquela pessoa. Então, por isso que, até mesmo no ambiente de trabalho, nós temos que observar muito. Porque às vezes vai ter que tirar um dali, que aquele um que tá ali tá contaminando o resto todo. Tá todo mundo vivendo bem, tá todo mundo alegre, aí vem um. Porque quando é bom, você contamina muitos, mas quando é ruim também, você contamina muitos. Ah, mas a gente até comenta, né, que é impossível vencer um ambiente. É impossível vencer um ambiente. Se o ambiente todo está contaminado e você for o único bom, você fala, eu vou lá porque eu vou lá e eu levo essa alegria para as pessoas. Cuidado, muito cuidado, que é um pouco difícil isso acontecer. Você sozinho no meio de 50 pessoas, você fazer aquela água ali ficar clara de novo. Não é impossível? Não, não é impossível. Se for um chamado teu, se for um propósito de Deus para tua vida, para tu ir lá, vai. Mas que é muito difícil você vencer o ambiente, é. Então, muitas vezes você tá querendo ir, você tá querendo ir, você tá querendo avançar, mas o ambiente não deixa. Te prende, sabe, te cerca. Aquele ambiente doente vai te adoecer também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, prestar muita atenção aonde você está, por que, que você não consegue romper, por que, que você não consegue ir, porque você está num ambiente doente. Nós precisamos sair do ambiente doente, nos conectar com pessoas que não sejam doentes, se fortalecer, e aí sim, se for propósito de você voltar lá e resgatar esse povo doente, você vai com, né, com uma equipe ou com muitas pessoas por detrás intercedendo pela tua vida, para que você não fique lá, que você consiga sair de volta. E é sobre isso. Então, por isso que muitas vezes quando a gente entra nessa graça de Deus, a gente se afasta de muitas pessoas, porque nós estamos ali, como se, nesse começo a gente está em tratamento, nós estamos nos tratando para que a amargura não venha toda hora aqui brotar, e aí a gente se afasta de muitas pessoas. E aí pensa, nossa, por que você se afastou de muitas pessoas, de muitos lugares? É porque eu estou em tratamento. Eu estou em tratamento, eu preciso me afastar. Senão eu não consigo me curar. Senão eu não consigo nesse tratamento de cuidar, sabe? Cuidar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar daquilo de como está a minha alma. Eu preciso estar cuidando dela o tempo inteiro. Então não adianta eu estar cuidando e estar no ambiente doente. Eu estar cuidando e estar no ambiente doente. Eu estar tratando do meu resfriado, da minha gripe e estou o tempo inteiro no meio de um monte de gente gripada, um monte de gente resfriada. Ah, fica um pouco impossível, né? Para isso acontecer. E aqui nós vemos o relato de Ana. Ana, pois, com amargura de alma. Ana estava muito amargurada, ela não estava olhando, ela não estava entregando a preocupação dela para Deus, ela não estava entregando as coisas para Deus. E sim, estava preocupada em agradar as pessoas. Ah, eu quero ter um filho porque eu preciso agradar, né? Eu preciso não ser mais mal falada, eu preciso não. A intenção do coração estava errada. A intenção do coração dela estava em querer agradar ali a sociedade, ficar bonita perante a sociedade. E propósito não é isso, não é sobre isso. O meu coração tem que estar alinhado naquilo que Deus quer para mim e não naquilo que eu tenho que agradar a todo mundo. Eu não tenho que agradar a todo mundo. Eu tenho que cumprir aquilo que eu fui chamada. Se eu fizer isso muito bem, com muito zelo, com muita disciplina,
E eu agradei a Deus, ótimo, ótimo. Vou chegar lá, serva boa e fiel, pode passar, pode participar do banquete. E é isso que eu prefiro, né? Eu prefiro participar do banquete do que agradar todo mundo aqui. Não me interessa agradar ninguém. O que me interessa é agradar aquele que me chamou, aquele que me criou para fazer o que eu estou fazendo. E por isso que fica tão leve, sabia? Quando nós não temos obrigação de agradar quem está lá do outro lado, não tem obrigação de falar bonitinho para poder agradar, de fazer um negócio assim, ai, mas tem que ser assim, senão a pessoa não gosta. Ai, mas tem que ser desse jeitinho aqui. Ai, deixa eu colocar para cá, porque senão a pessoa. Eu não tenho obrigação. Eu tenho, lógico, que fazer o melhor para você. Fazer o melhor, me dar o meu melhor, mas com amor e com honra, não por obrigação que eu tenho que agradar você. Não, é por amor. É que eu tenho amor por você, eu tenho amor pela sua vida. E eu vou fazer porque eu tenho isso dentro de mim. E por isso que eu vou fazer. E não buscando essa validação o tempo inteiro de que precisa mais que. É por isso. E Ana, quando ela resolve entregar tudo isso para Deus, quando ela fala, hoje eu vou rasgar minha alma, eu vou entregar mesmo, assim, eu não quero mais ser dependente de agradar ninguém. Eu não quero mais ser dependente de agradar ninguém. E ali, com certeza, é a hora que ela passa por uma libertação e de entender, de o coração se alinhar ao coração de Deus e falar, Senhor, eu estava querendo um filho para agradar o ser humano, para que não me humilhassem mais. Mas eu entendi que eu não estava com o meu coração reto a ti. E aí ela, com certeza, verbalizando tudo isso, porque ela fala que ela chorou, né? Choros amargos. Esse choro amargo acontece quando nós estamos confessando sentimentos, quando nós estamos confessando algo profundo que a gente não tinha coragem de falar para ninguém. Que a gente não tinha coragem de admitir que nós somos. Como é difícil admitir sentimentos. A gente acha que confessar eu falei aquilo, eu fiz aquilo. Isso tudo bem, tem que fazer. Mas confessar sentimento, gente, é uma lavada de alma. Olha, a boca às vezes nem sai, a gente tenta às vezes falar, e sabe quando parece dar um nó aqui assim, que a gente não consegue? Prende, porque é muito difícil assumir aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. É muito difícil, a gente fica com vergonha, a gente fica, não é possível que eu estava pensando, não é possível que eu estava sendo essa pessoa. A gente, sabe, não quer admitir. Então, por isso que é tão difícil passar por essa libertação de alma. Porque nós não queremos admitir para nós mesmos que estávamos fazendo certas coisas, pensando certas coisas e agindo de certas maneiras por dentro. Por dentro, não é por fora, é por dentro. Por fora todo mundo tá vendo já mesmo. Aí é mais fácil de eu ir lá e confessar. Agora, quando tá dentro, quando é eu e Deus ali, num particular, é diferente. É diferente. É uma. Vocês vão ver o testemunho aí, um testemunho que eu postei, que foi literalmente uma libertação, mas foi na oração da madrugada. Inclusive, você também está convidado a vir para as orações da madrugada às 3 da manhã, toda quarta-feira. É uma benção mesmo. Se você quer sentir a presença ali, você pode sentir em qualquer momento, qualquer hora, mas nesse horário é diferente. Se você quiser provar, pode vir. E quando ela entrega tudo isso a Deus, ela literalmente entende, e até portanto entender, que ela fala: Senhor, eu entendi tão bem que estou parafraseando aqui, né? Do jeito que eu imagino que ela estava ali sentindo. Senhor, se por eu estar tão arrependida disso que eu estava querendo para afagar o meu ego, a minha alma, eu te entrego este filho, se o Senhor me der.
eu te entrego ele, eu te devolvo ele. Eu te devolvo. Porque não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu estava querendo provar para as pessoas. Então, em oferta, eu já te oferto este filho antes mesmo dele vir. Sabe quando a gente pede algo para Deus, para a gente ver que a gente está com o coração todo torto? E aí, em um dado momento, a gente estava trabalhando, a gente fez algo e Deus começa a pedir tudo aquilo de volta? Pois é, se você nunca passou por isso, Deus começa a pedir tudo, aquilo que tem, sabe, o nosso coraçãozinho, aquilo que o nosso coração está tão pregnado ali, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Aí você vai lá e compra. Seu carro maravilhoso, agora sim. Agora eu sou alguém, agora eu posso esfregar na cara da sociedade. Aí Deus vem e fala: devolve, devolve para mim aqui, devolve para mim. Vamos tratar esse coraçãozinho aí primeiro. Vamos tratar, depois a gente conversa, né? Assim como foi com Jó. Jó fazia tudo tão certinho, tão bonitinho, era tudo perfeito, conforme, sabe, todo tipo de lei, tudo era lindo de se ver. Só que Jó, ele fazia por lei, por obediência, ele não conhecia Deus, ele não sabia, ele não tinha essa presença, ele nunca tinha sentido, ele nunca tinha. Era só pelo que falavam, pelo que a lei falava, ele fazia. E quando Deus tirou tudo aquilo que estava no coração dele, que era o agir por lei, o agir sem graça nenhuma, era só por lei, por lei, por lei. Aí Deus vai lá e tira coisinha por coisinha. E aí falou, começou a testar o coração de Jó. Será que tu ainda continua comigo? Será que tu prefere a minha presença ou os meus presentes? Tu prefere a minha presença ou os meus presentes? Aí começa a tirar. Aí começa a tirar. E muitas pessoas, como preferem os presentes, começam a se descabelar, ficar doido. Como assim? Tá tirando tudo de mim? Aí vem o outro, né, para atazanar um pouco a vida da gente. Tá vendo? Que Deus é esse? Que Deus é esse que tira as coisas de você? Abandona esse Deus. Olha aí, tá tirando tudo. Nossa, a pessoa diz que fala tanto desse Deus, que Deus, ela tá lá, sem nada. Tá lá sem nada. Meu Deus, ai meu Deus, ela nem sabe. E aí é o testezinho que a gente passa para entender se realmente eu tenho a presença ou eu só tenho os presentes. Ter coisas não é sinônimo de ter presença de Deus. Ter bastante coisa, ser provido ali de bens materiais, de conta abundante, não é parâmetro para falar que aquela pessoa tem presença de Deus na vida dela. Não é. Você quer ver se a pessoa tem presença de Deus na vida dela é quando ela passa por uma tribulação muito grande. E aí sim você vê se ela tá se descabelando, se ela tá, meu Deus, e sabe, se jogando e ficando dentro de um quarto trancada porque aconteceu uma coisinha na vida dela, perdeu algo, foi casamento desfeito, aconteceu qualquer coisa. E aí sim você vê se ela tem realmente a presença de Deus. Porque uma coisa é você ficar triste e ter dias para ficar triste. Vou ficar triste 3 dias, uma semana e depois a gente volta ao normal. Mas outra coisa é você ficar um ano murmurando aquilo, debatendo naquilo e falando aquilo e eu não perdoo e não adianta e aquilo outro. A tua alma fica tão angustiada, fica num nível tão grande que o teu corpo começa a aparecer sintomas. Aí começa aquele egoísmo é tão grande que as tuas células egoístas começam a se multiplicarem. E o que se multiplica? As células ruins, porque isso é ruim. Eu estou guardando coisas ruins dentro de mim, mágoa, falta de perdão, e aí tristeza, porque aquilo que aconteceu, e aquilo aconteceu, e eu não quero deixar aquilo, e eu não paro de falar naquilo. Assim como Ana, todo ano. 6 anos, 7 anos, 10 anos naquilo. E quando nós não queremos viver a graça, nós vivemos essa amargura, muitas coisas começam a brotar em nós. São alertas. Eu sempre digo que doença, gente, é uma alerta
que está acontecendo alguma coisa de errado. Está acontecendo alguma coisa de errado. E a gente vai para os sintomas, onde eu deveria ir para a origem. Para a origem. Por que que apareceu os sintomas? Porque se eu só tratar os sintomas, ele volta depois. Ele volta depois. E com isso, a gente não quer acreditar, né, que vem da alma. Porque tratar a alma é dar honra àquele que me criou, àquele que sabe, àquele que fez, aquele que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. E dar honra àquele que me criou é muito difícil às vezes. Mas quando eu resolvo entregar. Ai, gente, pegou aqui. Porque o homem quer receber a glória de tudo. Ele quer receber a glória, ele quer receber tudo para ele. Tudo é ele. É o homem que cura, é o homem que faz, é o homem que é aquilo. Só que a gente recebeu dádivas, talentos, habilidades para que a gente usufruísse, fizesse tudo, sabe? Vivesse uma vida abundante, uma vida realmente regada de muitas coisas boas. Deus não se opõe a nada disso. Mas o problema é que a gente quer para dar honra e glória a nós mesmos e ficar provando coisas para os outros que não precisa, que não precisa. Deus não te proíbe de ter nada. Ele só te fala para que você não tenha o coração nas coisas. Não tenha o coração em nada. Faça, mas não coloque teu coração nas coisas. Teu coração ele tem que ser guardado. Tua alma tem que ser guardada. Ela tem que ser embrulhada numa caixinha e deixar guardadinha. Por isso que muitas vezes a gente não vive coisas boas, porque Deus sabe que o nosso coração vai estar nas coisas. Vai estar nas coisas. Eu espero que você tenha recebido de Deus a parte que lhe cabe neste dia de hoje. A parte que lhe cabe. E que isso seja plantado ao teu coração de uma forma que germine, seja aguado e dê muitos frutos. Porque eu sei que só ouvir algo não resolve nada na nossa vida. Mas eu preciso entender, eu preciso entregar, eu preciso renunciar, eu preciso literalmente arrancar todo o orgulho do meu coração e saber que eu não sou nada sozinho. Que eu não sou nada, não sou ninguém sozinho. E eu vou andar perdida por aí, vivendo coisas que não era para eu estar vivendo. E vou estar ainda culpando Deus por estar vivendo coisas ruins, sendo que em nenhum momento ele disse para você viver coisas ruins. Nenhum momento ele falou que a tua vida seria ruim. Teria aflições, sim, mas nenhum momento ele falou que você ia passar por aflições a vida toda, por coisas ruins a vida inteira. Se tem algo, alguém que a gente tem que culpar, é aquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Que é o inimigo da nossa alma, que não quer que a gente passe a eternidade com a graça, vivendo da graça, porque nós sim temos opções. Temos a opção de viver na graça ou não. Nós escolhemos viver na nossa amargura ou não. Você tem a sua opção, eu tenho a minha. Cada um escolhe como quer viver. Cada um escolhe como quer viver. E por isso que nós não podemos andar sozinho. Porque quando nós andamos sozinho, nós nos perdemos. Nós nos perdemos ali, às vezes olhando, se comparando, fazendo tantas outras coisas. Temos que estar num ambiente que promove cura, pessoas que estão em busca o tempo inteiro de não ficar propagando essas raízes de amargura e contaminando muitas pessoas. Que nós fiquemos em ambientes onde todo mundo tem um coração igual ao coração de Davi, que errar, erra, mas rapidamente se arrepende.
Se arrepende pelo que foi feito? Sim, mas o principal, se arrepende de ter ferido o coração de Deus. E a preocupação maior ainda, para que Deus não tire e não afaste a sua presença de nós. Porque ficar sem essa graça, sem essa presença, nós viveremos numa escuridão eterna e uma morte estando respirando. E uma morte estando respirando, uma morte por dentro, uma morte de sonhos, de prazer, de vida, assim, sabe? De um prazer de viver, de um prazer de realizar pequenas coisas, que seja até mesmo cuidar da nossa casa. Que você seja abastecido hoje dessa graça. Escolha a graça. Não escolha viver na amargura. Cuide para que ela não brote em seu coração. Tristeza, rancor, mágoa. Que todas as vezes que você quiser agir pela justiça própria, pela tua justiça, de achar que você julga, que você sabe quem está errado, quem está certo, quem pode, quem não pode, e quem deve ser perdoado, quem não deve, todas as vezes que você ficar preocupado com isso, você vai estar carregando um fardo, uma armadura muito pesada, assim como nós falamos ontem. Você vai estar carregando uma armadura muito pesada nas suas costas. É algo que você escolheu. Você escolheu. Você escolheu. Que os nossos corações sejam afastados do orgulho, que seja aberto a viver as emoções de Jesus e não as minhas. A viver como Ele vive e não eu. Porque se eu não guardar o meu coração, eu vou viver aquilo que eu deduzo que é bom. Então você entende que essa palavra, essa frase de faça o que te faz feliz é muito estranha e contraditória quando a gente tem Deus acima de tudo? Porque por eu mesma, eu não sei aquilo que me faz feliz. E sim, eu tenho que me deixar ser guiada as minhas emoções por aquele que sabe de tudo, está acima de tudo e já viu lá na frente as coisas acontecerem. Amém? Que você tenha um ótimo dia e eu te espero no vídeo de amanhã para o nosso 5º dia do propósito, que essa palavra reverbere ao seu coração nesse dia de hoje e que você receba aquilo que Deus preparou para você receber. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com alguém que vier ao seu coração, se for o caso. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca a notificação de quando for gerar novos vídeos. Um beijo, que Deus te abençoe.